Bem-vindos a mais uma live de Logosofia. Meu nome é Celi, eu sou estudante e docente da Logosofia e mãe de 3 filhos. Sou administradora, empreendedora e professora de cursos de pós-graduação. A gente quer apresentar aqui o que a gente tem experimentado com a Logosofia. Nosso tema hoje é humano, biopsico e espiritual. A gente tem uma parte física, biológica, a gente tem uma parte psicológica e uma parte espiritual. O autor da Logosofia fala dessa tríplice configuração, biológica, psicológica e espiritual. Então, como é que a gente vai falar, né? O que vocês acham? O que vocês pensam? Que dúvidas que surgem? Que perguntas surgem sobre esse tema? Vocês têm aí o recurso da aba de perguntas, que vocês podem se manifestar, com carinhas, com perguntas, e eu vou aqui encaminhar algumas dessas perguntas, dessas respostas. Então, assim, o que eu posso começar dizendo sobre a parte biológica, né? A parte física dessa realização de tudo que existe, né? Então, existem muitas ciências que estudam e desenvolvem muitas tecnologias, descobertas, avanços na área da saúde, conforto, bem-estar. Antes, a gente morria de cárie, de dor de dente, né? Agora a gente tem terapia celular, a gente cura doenças que antes a gente não conseguia curar. E muitas outras tecnologias maravilhosas, como o carro voador, avanços em várias áreas do conhecimento. A gente hoje usufrui do esforço de muitos que se dedicaram a esses avanços. E vocês sentem que a vida pode ser mais do que ela é? Ou ela já está boa com o que a gente avançou, com o que a gente descobriu? Então, o que a gente vai falar aqui hoje é dessa configuração do ser humano que, na verdade, a gente entende que ela está um pouco desequilibrada nesses cuidados. A gente cuida muito dessa parte do enfoque da vida física, né? Dessa parte que a gente fala que é uma vida para fora, né? E falta esse outro enfoque dessa parte mais interna espiritual. Então, o que é viver plenamente? O que é viver limitadamente essa vida, né? Será que a gente sente que pode viver algo a mais? Então, na live da semana passada, o Davi fez uma reflexão e falou um pouco do filme do Show de Truman. Não sei se todos conhecem, que é a vida de um personagem principal, né, que existe dentro de um cenário. E tudo é feito para filmar a vida dele. Então, ele começa a perceber alguma coisa estranha, vai fazendo esses questionamentos, desconfia, né, busca, e ele consegue, então, sair daquele cenário feito para filmar a vida dele. Então, essa vida era uma vida limitada, né? Então, a nossa cultura hoje, o jeito que a gente vive, ela foi configurada para a gente viver com foco nas coisas materiais e para fora. Então, a gente tem um pedaço da vida física, né, dessa natureza física, e essa natureza psicológica, ela está dedicada para cuidar dessas coisas físicas, tá? A gente poderia usar um pedaço dessa parte psicológica, então, para cuidar da parte espiritual. Vamos falar um pouquinho mais disso, né? Então, assim, o que a gente quer apresentar, então, hoje é por que isso acontece e como sair dessa limitação e o que a gente tem alcançado na própria vida. O que a gente vai apresentar não é o todo conhecimento da logosofia que o Tecote apresenta nos livros. É uma parte do que a gente viveu, né? Então, a primeira coisa, vamos dizer assim, que a gente pode fazer é perceber que a gente tem um espírito. Para a logosofia, esse espírito não é nada fenomênico, ele é parte da nossa vida. A segunda coisa é sair da limitação que impede ter essa vida mais ampla com o espírito. A terceira parte é saber promover a participação desse espírito
E depois, lá num grau um pouquinho mais à frente, é fazer esse espírito governar a vida, né? Aos poucos. Vamos falar um pouquinho dessa parte psicológica, né? Então, a gente tem um super mecanismo da mente, da sensibilidade, mas a gente usa esse super mecanismo para as funções básicas. Por exemplo, para resolver problemas do trabalho, ganhar dinheiro, se divertir, planejar uma viagem, preparar uma aula, fazer descobertas científicas. Mesmo que essas atividades sejam complexas, ainda assim elas são voltadas para fora. Tá? Agora, se a gente começa a descobrir que a gente tem um mundo dentro da gente e várias camadas para a gente descobrir, começa a ficar desafiador, começa a ficar interessante, né? Então, a gente, como é que começa a sentir essa realidade, essa outra parte da vida, para a gente sair dessa limitação que a gente vive, acorda todo dia e vai e faz as coisas do trabalho e cuida da casa e faz e pega trânsito. Essa é uma parte da vida, né? Então, como é que a gente faz para treinar, olhar para esse outro mundo, né? Essa parte mais para dentro. Então, eu vou falar um pouquinho desse mundo que existe nessa camada que se chama mundo mental, né? Alguém aqui já entrou em algum local e, sem falar com ninguém, sentiu um grande rechaço? O que será que acontece num ambiente desses? Então, a logosofia ensina que existem pensamentos nesse mundo. Eles são invisíveis aos nossos olhos, mas eles são muito reais. E tem outros ambientes que eles são muito convidativos, aconchegantes. Então, existem pensamentos diferentes de outra categoria nesse ambiente. Ou outro exemplo. Vocês já chegaram em algum ambiente e estragaram esse ambiente com irritabilidade, mau humor, crítica, às vezes sem falar uma palavra? A gente consegue estragar um ambiente no mundo mental. Então, esse mundo mental, ele é real. E tem uma experiência que a gente com o método logosófico, a gente começa a estudar esses nossos pensamentos, nossos sentimentos, e também começa a observar o pensamento e os sentimentos dos outros. Esse é uma grande descoberta, é uma prática diária que a gente acaba fazendo. Eu vivi uma experiência quando meu filho tinha acabado de nascer, meu primeiro filho tinha acabado de nascer. E logo antes do meu filho nascer, eu tinha vivido uma experiência na parte profissional que tinha me chateado um pouco. Cada vez que eu estava lá cuidando do meu filho e me lembrava dessa parte profissional, era impressionante como meu filho começava a chorar. Eu mudava esses meus pensamentos e ele serenava. Então, tem, assim, conceitos que parece que a gente nem se dá conta. E eu descobri com a logosofia, foi algo assim impressionante, que existe um conceito chamado rede psicológica. A rede psicológica é aquela que a gente até sente no elevador, né? Parece que um está invadindo a parte do outro, né? O bebê, ele nasce sem essa rede psicológica feita. Então, ele pega emprestado a da mãe. Então, olha a minha responsabilidade quando eu percebi que meu filho sentia o que eu sentia. Então, se a gente pensar, tem estudos muito legais da logosofia, sobre a pedagogia logosófica, sobre a criança. A criança, o espírito está super presente. Ele está lá e tem uma missão muito importante na idade infantil. Na adolescência, essa configuração, né, biopsicoespiritual, o espírito ele se retrai para vir ali com força a parte instintiva. O que não contam para o adolescente? É que depois ele precisa resgatar conscientemente essa parte do espírito. Ela não volta sozinha. Então, vamos falar então um pouco dessa parte espiritual. O que é esse espírito? Como é que a gente enxerga esse espírito? Onde é que ele se manifesta?
O que eu posso dizer é que esse espírito, ele impulsiona naturalmente para a evolução. Ele se manifesta na nossa vida de várias formas. Só que a gente muitas vezes não dá bola para esse espírito, nem ouve, né? Então, por exemplo, no querer ser melhor, querer fazer o bem, e o espírito impulsiona a gente a buscar muitos conhecimentos. Como é que ele faz isso? Como é que o espírito promove essa busca dessa evolução? O espírito é aquele que faz umas perguntas, né? Que de repente vem uma pergunta e fala assim: quem sou eu? Para que eu existo? Onde eu posso chegar? Alguém aqui tem essas perguntas, né? Já fizeram essas perguntas? Então, de várias formas, o espírito tenta ali, né, ter o seu espaço, só que muitas vezes a gente deixa ele quietinho ali no canto. Outra manifestação do espírito, já que a gente não dá espaço para ele no dia a dia, é nos sonhos, né? Vocês já viram uma pessoa acordar com ideias, inspirações, soluções? Quem será quem dá essas soluções? Quem dá essas ideias? Então, assim, eu vou fazer usando ainda o estímulo lá da imagem do show de Truman. O autor da logosofia, ele fala que o recurso de formar imagens mentais ajuda a gente a captar, a fixar um conhecimento. Então, eu estava aqui tentando criar uma imagem para contar para vocês como é que eu enxergo essa parte biopsicoespiritual, né? Então, vamos pensar que a vida é como se fosse um avião ultrapossante, um mega avião. Só que a gente pilota esse avião com um controle remoto aqui da Terra. Só que esse controle remoto, ou joystick, só pega até uma determinada distância e ele não vai mais alto. O que a gente quer? A gente quer uma mudança. A gente quer propor aqui que esse espírito assuma a direção dessa vida, desse avião, assuma esse cockpit, né, e governe a vida, e vai mais alto. Mais alto para onde? Mais alto para o mundo metafísico, que o autor da logosofia, ele fala, o Pecote, ele fala que é um céu diferente, né? E como é que a gente faz para chegar nesse mundo metafísico, nesse algo a mais, nesse algo superior, transcendente, né? Então, vamos falar um pouquinho mais depois desse mundo, desse céu que a gente quer trazer para a vida, né? E eu vou chamar aqui, para falar um pouco mais sobre essa configuração do ser humano, eu vou chamar aqui os docentes e estudantes de logosofia, o Cláudio Pulga e a Marina Perrenot. Oi, Cláudio. Oi, Celi. Oi, todo mundo. Agora está todo mundo aqui. Oi, Cláudio. Olá. Que bom. Ó, como é que é essa realidade biopsicoespiritual para vocês? O que vocês viveram, entenderam sobre essa realidade? Conta um pouco, Cláudio. Você sabe que eu tenho um amigo que diz o seguinte: pena que a gente não veio com manual de instrução, né? E eu acho que ele está completamente enganado. A gente veio, sim, com manual de instrução. Então, quando você faz essa separação, que é uma separação, vamos dizer assim, didática, né? Do bio, psíquico, espiritual, né? Dá a impressão que a gente está lendo um manual, né? Então, essa aqui é a parte bio, essa parte psico, né? E tem coisas que a gente vai vivendo no dia a dia e que estão assim debaixo dos nossos narizes e a gente às vezes não para se perguntar por que elas estão acontecendo, né? Quando você falou dessas perguntas que ocorrem na mente, que são perguntas assim que a gente brinca, né? São existenciais, né? São perguntas que a gente fala assim: de onde eu vim, para onde eu vou, para que serve a vida, enfim, e que acossa a gente, puxa, desde cedo. Até que tem muitas crianças que fazem perguntas que a gente não tem a menor ideia de como a gente se safar disso, né? Então, essa busca é uma coisa que faz parte do ser humano. Isso veio dentro, já veio no pacote. Quando a gente nasceu, essa buscar alguma coisa que, a princípio, a gente não sabe o que é. Então, tem alguma coisa que nos incita a buscar. O que é essa coisa?
É como se viesse impresso na gente algo, né? Então, quando você fala que essa é o espírito humano se manifestando através dessas perguntas, né? Isso é algo extremamente prático, porque eu tenho certeza que cada um de nós acorda de manhã na esperança de ver no final do dia algumas dessas perguntas respondidas. E a gente toma as nossas decisões, mesmo aquelas que se referem à parte espiritual, à parte material, baseado nessa esperança de poder encontrar essas perguntas. No entanto, tem uma coisa interessante, Celi, que eu observo é o seguinte, é um exercício que eu costumo fazer, sabe? Eu olho para a vida e eu observo assim que a maior parte das coisas que eu vivo parece que elas são relegadas ao esquecimento. Se eu pegar uma quantidade de horas, uma semana, num mês, quanto é que eu consigo lembrar, né? Então dá a impressão que a gente vive para esquecer, né? Porém, não é assim, isso não é direto. Tem algumas coisas que a gente recorda, né? E é interessante que essas coisas que ficam marcadas, elas ficam marcadas, a gente chega e fala assim, isso aqui valeu a pena ter sido vivido. Isso aqui vai ficar marcado na minha vida para o resto da minha vida. Às vezes são coisas difíceis que a gente passou, mas muitas coisas respondem a essa incitação que a gente tem dessa busca, né? O que a gente quer mesmo é que a nossa vida se transforme numa vida que vale a pena ser vivida. E o que a gente tem é um misto disso. Um monte de momentos que, tanto que não valeram a pena ser vividos, que são esquecidos, né? E outros poucos momentos. Para descobrir isso aqui, a gente precisa de conhecimento. Que conhecimento é esse, né? Então, acho que é isso que a gente vai ter oportunidade de falar mais adiante, né? Eu vou parar por aqui. Acho que eu vou ter oportunidade de continuar com uma outra imagem também. Sim, por favor. É tão interessante que como é que a gente chega nesse algo a mais? Que conhecimento é esse? E como é que isso aciona esse mecanismo completo, né, mais da vida, de um jeito integrado, de um jeito mais amplo, né, sem se limitar? Má, e você? Me conta um pouco. Ai, Sueli, é que foi engraçado você falando, né? Como que é a experiência, né? De saber que tem um espírito, como é viver a vida sabendo que você tem um espírito. E aí eu me recordei, por exemplo, de quando eu descobri que dentro de mim tinham órgãos. Eu recordo de ser criança e falar, como assim órgãos? Né? Eu não sou uma coisa inteira, tipo boneca Barbie, assim, que você é toda de plástico, inteirinho, é só isso, né? E aí eu fico pensando, né? Como seria se, por exemplo, eu, Marina, tivesse vivido até hoje sem saber que eu precisava tomar água, por exemplo, para ficar hidratada, né? Quantos problemas de rim eu não ia ter, né? Se eu não tomasse água, né? Se eu não soubesse que existe uma vida biológica que precisa ser cuidada, né? Que eu preciso ir ao médico de vez em quando para ver se está tudo certo, né? E tal. Então, para mim, descobrir essa tríplice configuração do ser humano, bio, psico, espiritual, gente, é maravilhoso, porque se antes a minha vida parecia muitas vezes, né? Eu recordo dessa sensação, quando você está muito vivendo naquela máquina do material, tem uma hora que parece que você não cabe mais, né? Você fala, gente, não é possível, tem alguma coisa a mais do que isso, não pode ser só isso, é só isso. Eu me recordo dessa sensação. E descobrir que tem o espiritual fez eu sair disso que me esmagava, né? Talvez até porque meu espírito se sentisse um pouco esmagado por essa falsa realidade de que só o físico existe, né? E só o físico importa. Então, para mim, a primeira coisa que chama atenção é essa, assim, que bom saber, né? Porque a partir disso eu posso prestar atenção nisso e começar a experienciar na minha vida tudo que eu vivo por esse ponto de vista também, né? E talvez por esse ponto de vista principalmente, né? Porque se eu for ver só o físico sempre, de vez em quando o espiritual, talvez aconteça que nem o Cláudio falou, né? A gente só recorda de algumas coisas, né? Só algumas coisas chamam a atenção. Mas e se
todos os momentos a gente viver com essa lente? E se todos os momentos a gente prestar atenção, buscando essas respostas que estavam dentro da gente desde o primeiro dia que a gente chegou na Terra, desde o primeiro momento que a gente olhou para o mundo, né? Eu tenho certeza que tem outra energia envolvida, né? Enfim, vou parar por aqui. E tem um conhecimento, assim, tem até no convite que a gente colocou, né, num trecho do convite que a gente colocou, escrito pelo Pecote, não foi a gente que escreveu, né, mas que fala exatamente isso, que essa realidade desse algo do espiritual, a gente começa a perceber, assim, vai ficando tão natural, assim como a gente percebe as nossas sensações físicas. É como se a gente tivesse algo, né? Eu estou sentindo frio, estou sentindo fome. E meu espírito? O que ele está sentindo, né? Como é que é? E aí, gente, a coisa mais legal que a gente começa a descobrir, né? Que houve toda aquela parte do conhece-te a ti mesmo, né? O que é esse conhecimento de si mesmo? E aí vem um trechinho da logosofia que fala assim, alguma coisa que me faz pensar muito. Fala assim, que o conhecimento de si mesmo é o conhecimento que a alma aspira a alcançar de seu próprio espírito. Então, quando a gente fala do conhecimento de si mesmo, ele, na verdade, é o caminho interno, a gente entra dentro da gente, começa a se familiarizar com essa linguagem, né, desse espírito. E é muito legal. O que acaba acontecendo? Hoje, minha alma, ela é meio fútil para o meu espírito. Ela tem, assim, umas linguagens que o espírito lá não atrai muito o espírito. Então, quando a gente começa a colocar conhecimentos de verdade, de outra categoria, de outra elevação, né? A gente começa, por lei de correspondência, a atrair esse espírito para participar mais da nossa vida, né? Então, tem alguma coisa aí super importante. E tem uma parte, né? Agora eu vou perguntar o como, né? O que vocês têm feito, né? Para realizar essa vida, né? Trazer essa vida mais integral, esse espírito mais perto da vida. O que vocês despertaram? Né? O que esse conhecimento mostrou, abriu, descortinou na vida de vocês? Olha, Celi, adorei a imagem da fome que você trouxe, viu? Lembrei dos titãs, né? Você tem fome do quê? Né? E é verdade, tudo, você tem fome tanto na parte física, como na parte psicológica e na parte espiritual também. E se a gente observar essas fomes, né, a gente vai se conduzindo, né? Aonde a gente vai se conduzindo? Dentro de nós mesmos. Você mesmo falou assim, a gente tem uma vida, um mundo interno, e a gente tem que entender que não é para fora, né, que a gente vai resolver essas questões. Para fora, a gente resolve as questões materiais, né? Agora, as outras, as psicológicas e as espirituais, é para dentro. Então, primeira coisa que eu acho que é muito importante a gente se dar conta é que existe esse mundo interno. E é interessante que quando a gente começa a surpreender as coisas que vão acontecendo nesse mundo interno, e veja, isso não é novidade para ninguém, hein? Na profissão de cada um de nós aqui, a gente convive com isso. Eu trabalho com projeto, por exemplo. Projeto é substancialmente uma profissão que se desenvolve na mente. Depois, quando você coloca no papel, o outro vai construir, né? Mas o projeto é alguma coisa que se desenvolve nesse mundo. Mas tem muito mais coisa do que simplesmente isso. Muito mais coisa. E a gente tem que descobrir algumas coisas importantes desse mecanismo interno, né? Quais são os agentes desse mundo? Por exemplo, quando a gente mexe no físico, né, a gente sabe, se está falando de medicina, a gente sabe se tem uma doença, ou é um vírus, é uma bactéria, enfim, se tem alguma... se começa a enferrujar um determinado metal, você sabe que tem oxigênio, você sabe quais são os agentes, e internamente quais são esses agentes, né? E isso é uma coisa bastante interessante da gente observar, quais são os agentes.
Outra coisa também que é importante olhar e identificar nesse mundo interno, quais são as nossas possibilidades, as nossas faculdades, né? Eu tenho a possibilidade de pensar, eu tenho a possibilidade de observar, eu tenho uma possibilidade de imaginar. Então, são todos os mecanismos internos que eu tenho e que, sabendo utilizar, logicamente, que eles vão me dando eu consigo usar aí esse conhecimento de uma forma construtiva, eu consigo construir algo que eu quero ser, né? Então me parece que esses grandes objetivos, de alguma forma, eles acabam se refletindo também em afazeres diários, né? Como é que a gente traduz esse grande objetivo nas coisas que a gente tem que fazer no dia a dia? Quer dizer, eu posso levantar de manhã, ou, se quiser, até na noite anterior, vou planejar meu dia posterior. Tudo bem, posso planejar toda a minha parte rotineira, mas quando eu vou planejar, olha, para eu chegar a ser aquilo que eu não sou e que eu quero ser, eu preciso fazer isso. Chega no final do dia, consegui fazer? Então, esse conhecimento dá chance da gente fazer isso. Se eu não tenho conhecimento, eu vou ficando apalpando aí esse caminho, né? Agora, juntar esses pequenos passos que eu dou no dia a dia e dizer que esses pequenos passos vão me levar a esses grandes objetivos, eu acho que aí é uma outra conversa, mas eu acho que a gente vai poder falar isso um pouquinho mais adiante. Esses grandes objetivos, né? Será que eu tenho claro onde eu quero alcançar e onde eu posso alcançar com esse espírito? E onde eu não posso alcançar, né, sem ele? Por que me limita? O que me limita quando eu não conheço essa realidade espiritual, né? Mar, quer comentar? Eu ainda sobre a sua primeira pergunta, Celine, mas aí já puxando para a segunda também. Como que eu faço isso no dia a dia, né? É interessante, porque se a gente sabe que a gente tem essa configuração tríplica, ok, então deixa eu entender quem é esse espírito, como que é a minha parte psíquica, porque o bio até que é mais fácil, né? A gente já pode ir no médico e ele te fala certinho como é que é, né? Agora, essa outra parte, você tem que fazer por você, né? Você tem que... Enfim, nas diversas experiências que eu vivo, o Cláudio falou de um bom exemplo. Se eu chego no final do dia e anoto, por exemplo, como eu me portei, quais pensamentos passaram pela minha mente durante aquele dia, quais chamaram mais a minha atenção, eu vou descobrindo um pouco de quem é a Marina dentro da Marina, né? Mas, enfim. E aí eu me recordei que, por exemplo, eu só consigo agir no mundo de acordo com aquilo que eu tenho dentro. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa, no meu caso, eu sou um ser que tem muita desordem em muitos aspectos. E aí percebi isso, depois de analisar a minha vida, eu falei, nossa, falta um pouquinho de ordem, né, nas coisas que a gente faz aqui, acho que seria bom, né, elencar as coisas, colocar bonitinho, acho que ia facilitar muita coisa, né. E essa semana eu vivi uma experiência que foi super legal para enxergar isso acontecendo, né, porque às vezes por ser imaterial, às vezes é mais difícil de ver, só que desse modo eu acho que a gente traz para um ponto em que a gente consegue sentir, né? Aí eu tenho lá a minha agenda, que eu gosto de fazer Tetris com a agenda, sabe? Encaixando essas coisinhas e tal. E aí eu cheguei no final da semana super feliz, tinha riscado um monte de coisa. Falei, olha quantas pecinhas de Tetris eu consegui fazer, né, essa semana. Meus parabéns, Marina, você conseguiu fazer 7.000 coisas, né, sendo só uma pessoa. Só que foi interessante, porque em alguns momentos eu agia com ordem, então, de fato, eu elencava as coisas, fazia com serenidade, com paciência, conseguia realizar aquilo, e quando eu voltava para dentro de mim, olhava como é que estava a Marina, eu estava felicíssima. Pô, que bom, consegui agir com ordem. Em outros momentos, eu fazia tudo aquilo, então fisicamente as coisas estavam feitas, eu entregava o trabalho,
mas eu tinha agido com desordem, e eu percebia que eu tinha agido com desordem, com impaciência, com brusquidão, com tem que ser para ontem. E internamente eu me sentia assim, ai, que coisa estranha que eu fiz. E o resultado físico era o mesmo, muitas vezes. Alguém que olhava por trás, né, ali, vai falar, é a mesma coisa. Só que dentro de mim era totalmente diferente de onde vinha a ação. A força era diferente, né? Então, e eu só percebo isso não olhando para o projeto já feito. Isso é só uma parte da informação. Mas quando eu olho para dentro de mim, como está a minha mente? Como está o meu coração? Como está o meu estado como um todo, né? Deixa eu anotar isso, deixa eu escrever sobre isso, é que eu percebo, né? Então, acho que esse é um pequeno exemplo, assim, do que fazer no dia a dia para perceber. Quando a Marina falou sobre essa experiência, eu me lembrei de um conceito que para mim fez todo sentido, né? A primeira reflexão, que eu já até comentei numa live anterior, me perguntar no fim do dia se esse dia valeu a pena para o meu espírito, né? Se ele foi bom para o meu espírito, foi útil para o meu espírito. Mas como é que eu faço, né? Como é que vai trazendo isso para próximo? Tem um conceito que o autor da Logosofia apresenta, uma técnica, né? Que ele chama da dupla visão. O que significa a dupla visão, né? É a gente conseguir enxergar essa natureza física e a espiritual no mesmo olhar, ao mesmo tempo, né? Então, o que vocês estão vendo aqui? Uma live às 4:30 no sábado, tem aqui uma configuração, uma maquiagem, um cabelo, né? A gente pode ficar muito preocupada com uma parte que vai compor todo o trabalho, né? Agora, dentro dessa experiência, como é que está o meu pensar, o meu sentir, meu querer fazer o bem para a humanidade? Como é que está essa minha amizade com o Cláudio e com a Marina, que eu tenho muita, a gratidão por eles estarem aqui colaborando nessa live? Então, assim, quando a gente olha para alguma situação, ou, por exemplo, encontra alguém, vai para um lugar, uma praia, uma vez eu fiz esse movimento e falei assim, que recordação esse lugar me traz? E foi tão legal, porque eu mudei a minha forma de estar lá, naquele momento. Aquele momento começou a sair só daquela paisagem física, bonita, legal, para chamar alguma parte de dentro de mim que estava lá esperando ser chamado para aquele momento. Então, eu consigo viver com recordação, com um sentimento, com um pensamento elevado, olhando para as coisas de outra maneira, na mesma cena, né? Então, aqui, como é que está acontecendo? Vocês estão aqui assistindo a gente, vocês conseguem prestar atenção nas perguntas, no que está acontecendo dentro de vocês? Não é só uma exposição? Então, quando a gente começa a treinar esse olhar, a gente começa a falar essa linguagem dessas duas naturezas. A gente tem que treinar isso, né? Interessante, ficou um vazio, né? A bola cai no chão. A bola cai no chão. Mas sabe, Celia, eu estava até dando um pouco de continuidade a essas imagens, porque são tantas coisas que vão surgindo à medida que a gente vai falando, né? Enfim, né? Esses movimentos internos, porque, por um lado, eu posso olhar para dentro, nesse mundo interno, né? E me deparar com essas coisas que eu sou. Algumas coisas eu não gosto de ser, e outras coisas eu gosto. E vou procurando as soluções para isso, né? Posso tratar a minha vida dessa forma, fazendo com que o meu dia a dia seja isso, né? E resolvendo os problemas que vão aparecendo, né? A gente até se encanta quando alguém fala sobre essas coisas mais elevadas, porque quando a gente fala de espírito, né, a gente normalmente tem uma impressão de que são coisas mais elevadas, são coisas que se referem mais à vida, se referem à existência, se referem a grandes verdades. E aí eu falo assim, mas vamos ao prático.
como se fossem duas coisas desconectadas, né? Então, às vezes, a gente chega e fala assim, olha, eu estou com tanta coisa para fazer, eu vou deixar essas coisas do espírito para depois, né? E como se fossem desconectadas. Talvez a gente mesmo, ao apresentar o psico-espiritual dessa forma separada, né, não se dá conta que tudo é um todo, né? Então a gente tem que fazer esse esforço mesmo de fazer com que isso que a gente identifica como o verdadeiro sentido da vida, ele permeie o nosso dia a dia, inclusive quando a gente está pressionado para entregar um negócio para o cliente, porque o prazo já estourou e tudo mais, não pode desconectar. Não são coisas distintas, não existe essa separação, não pode existir. Eu acho que existe uma coisa, sabe? Eu acho que aí vai mais ou menos ao encontro do que você falou, que a gente vai seguir agora. Tem algo que a gente identifica dentro da gente que a gente chama de aperfeiçoamento. É um pensamento do aperfeiçoamento. A gente sabe, a gente pode não saber exatamente para onde vai, mas a gente sabe que tem que se aperfeiçoar. A gente busca esse norte da perfeição. De repente, a gente identifica dentro de nós, chame do que quiser, chame de desejo, chame de anelo, chame de pensamento, mas você identifica essa realidade dentro de você. Que o que, na verdade, o que te move é esse aperfeiçoamento. Quando a gente identifica isso, é um verdadeiro despertar interno. Porque a gente sente, assim, essa alegria de ter identificado, assim, puxa, isso faz sentido. Eu gostaria de dedicar a minha vida a isso que eu identifiquei dentro de mim, a esse pensamento do aperfeiçoamento, né? E aí, o que eu tenho que fazer? Qual é a coisa mais inteligente que eu tenho que fazer? Decidir que ele vai ser o pensamento central da minha vida. Essa é uma técnica muito bacana, eu acho. Primeiro, identificar dentro de você exatamente aquilo que te comove, aquilo que te move a viver com mais intensidade. E depois, transformar isso aqui no pensamento central. Veja, o pensamento central não é minha profissão, não é minha carreira, não é minha família, não são meus amigos. É algo que está acima disso e que une tudo. E que une tudo, né? Quando a gente tem esse pensamento central. Eu acho que essa é uma sacada muito importante dentro dessa, quando você encontra essa configuração, quando você pensa o ser humano nessa configuração completa, né? Cláudio, tem uma coisa muito legal de como fazer o método, né? De, assim, como é que eu quero, onde é que eu quero chegar, quem eu quero chegar a ser, né? Então, tem muito, o autor da filosofia fala muito disso, né? Quem eu quero me aperfeiçoar, mas quais são minhas prerrogativas, ou até onde eu posso chegar, né? E como é que quem eu quero ser. Então, a gente projeta, né, muito dentro desse querer ser melhor, querer se aperfeiçoar e desse foco principal da vida, né? A gente trabalha muito com uma imagem, né? Projetar essa imagem arquetípica, essa imagem do quem eu quero ser, né? E é bem legal, porque a gente vai percebendo que essa vida primeiro parece ser distante, né? E de repente a gente começa a ver que não é, ela é muito próxima das pequenas coisas que a gente tem essa sensação de acerto. E quando a gente projeta alguma coisa que a gente quer ser e a gente consegue, olha, a gente vê que está alinhado com a criação, com as leis universais, com Deus, com o universo. E é uma felicidade, assim, difícil de contar, né? Então, assim, uma coisa que esse espírito, quando está presente na vida da gente, ele promove o que a gente chama de sensação de existir. Só isso. É uma expansão muito grande, né, dentro da vida. Às vezes a gente sente assim aquele negócio no peito que parece que vai explodir, né? E sente que é algo que parece que expande a vida, porque ela vem de dentro, né? É alguma coisa que amplia essa sensação da vida. Então, é uma coisa que eu tenho praticado e buscado no meu dia a dia, e em coisas muito próximas, né? Então, vou dar um exemplo.
a gente começa a ver que essas grandes sensações de existir, às vezes elas acontecem em segundos, mas elas são inesquecíveis. O que a gente chama de tempo eterno, né? A gente não sabe quantos segundos demorou uma sensação, mas a gente sabe que essa sensação é para o resto da vida. Então, a gente planeja e todo dia ter coisas cada vez mais eternas, né? Dentro da realidade do meu dia, o que eu posso viver de sensação de eternidade hoje, né? Então, tem várias coisas. Eu tenho uma prática de todo dia de manhã recordar quem eu sou, recordar o que eu quero, né? Sentir que eu respiro, mas também sentir que eu penso, sentir que eu tenho um espírito. Então, tudo isso faz muita diferença na hora de eu começar meu dia. E aí, durante o dia, eu faço outras coisas, mas isso é só para começar. Quem mais quer contar uma experiência? Acho que a Má tinha uma legal para contar. Muitas, né? Eu tenho muitas, mas eu fiz uma curadoria, assim, né? Senão fica um podcast, né? Não, mas eu estava pensando, né, nessa questão das perspectivas que se abrem quando você começa a enxergar outros planos, né? Então, primeiro, antes você via algumas coisas que você podia fazer com as limitações que você tinha, e quando você é apresentado a uma realidade maior, como por exemplo, a vida espiritual, eu, pelo menos, comecei a me encantar. Falei, calma, então tem muita coisa que eu posso fazer. Calma aí, tem muitas coisas mesmo que são possíveis de serem feitas, né? E eu posso dar N exemplos que talvez vocês se sintam conectados, né? Como, por exemplo, eu quero ser mais bondosa, eu quero ser mais paciente, eu não quero dar uma resposta atravessada aos seres que me são mais queridos, que me são mais caros, né? Eu quero ser capaz de ser, enfim, N coisas, né? E aí cada ser individualmente é capaz de ver tudo isso. Mas o que eu queria trazer era uma vez eu estava lendo um romance chamado O Senhor de Sandra. E dentro desse romance tem várias imagens que são baseadas em figuras mitológicas da cultura geral, mas principalmente da grega e romana. E aí tem uma passagem em que um personagem, um herói, ele tá se conduzindo dentro de uma nave rumo a um lugar maravilhoso, tentando cumprir uma grande missão. E aí você começa a se identificar com aquele personagem, você fala, nossa, ele tem uma grande missão, alguma coisa muito importante que ele precisa cumprir na vida dele, que legal. E aí eu me recordo assim nossa, como isso me chocou, quando numa das partes ele passa por um lugar em que tem Ai, calma aí, deixa eu... Aqui. A Lagoa Estígia e as Águas de Juventa. Para quem... Eu também não sabia de cor, tá, gente? Eu tive que pesquisar. Mas a Lagoa Estígia é uma que é responsável por deixar você hiper forte. Foi aquela que a mãe de Aquiles abaixou ele assim, só não abaixou o calcanhar, né? Então ele ficou com uma hiper força. E a de Juventa é para que você seja para sempre jovem. Então, nessa passagem, esse herói passou por esse lugar, olhou esses dois pontos e falou, muito interessante, mas ainda tem coisa mais legal para descobrir do que esses dois pontos. E aí isso me chocou, por quê? Porque eu fiquei pensando na minha própria vida e de como, se eu tivesse sido deparada com essa oportunidade, eu ia falar, como assim tem coisa maior do que essa? Eu achava que isso era a coisa mais legal que poderia acontecer, eu ficar jovem aqui, com a pele bela para sempre, e ser
fisicamente muito forte. E esse herói busca uma coisa maior. E o que ele busca tem muito a ver com o que o Cláudio trouxe sobre esse aperfeiçoamento em todos os pontos possíveis. Gente, aquilo me trouxe me trouxe muita felicidade, porque dentro de mim eu até podia ter essa vontade e esse saber de que existia algo muito maior. Mas muitas vezes você está tão absorto nos pensamentos que lhe são apresentados e você não tem defesas mentais contra isso, que você fala, não, realmente a coisa mais importante que pode acontecer é eu chegar aos 62 anos com cara de 42, sabe? Umas coisas, tá, legal, mas e o que mais, sabe? Por mais que isso chame atenção, mas e o que mais? Então, enfim, eu quis trazer esse trechinho assim, e recomendo muito a leitura desse romance também. Bacana isso, hein? Muito bacana isso, porque a gente se depara isso. Eu acho que o terror de todos é chegar no final da vida e descobrir que aquilo ao qual dedicou sua vida não era o mais importante, nem o melhor, né? E que o mais importante é outra coisa que passou ao largo, né? E que não se dedicou. Então, pensar sobre isso, identificar esse pensamento e transformar em pensamento central, eu acho que resolve, de certa forma, essa questão, né? Essa imagem que a Marina trouxe é tão legal, ela é uma mudança de conceito de vida, né? Ela amplia a vida. A gente não vive mais com esse foco, com essa busca, né? Pensando nessa angústia da parte física, né? A gente começa a entender que o espírito, ele faz parte, ele é uma existência espiritual e que a gente tem lá uma parte física, biológica, que termina, mas a parte espiritual não, né? Então a gente começa a perceber que a vida é muito maior do que os nossos anos físicos, tá? E essa perspectiva já dá um alento, né? Uma esperança, uma paz, né? E quando a gente começa a entender aqui, tem uma história muito bonita, não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar, é uma história real do Amundsen. Ele planejou uma expedição para o Polo Sul em 1911. Né? Em 1911. Só que ele fez um plano muito especial, né? A princípio foi físico, né? Então, o que ele fez? Ele planejou essa expedição, então ele ia andando, sei lá, 50 quilômetros, 30 quilômetros, e deixando provisões. Aí voltava, depois ia mais um pouco e deixava outras provisões. E assim por diante, né? Até um dia que ele resolveu passar o caminho todo e chegar no polo. Então, ele inconscientemente, ele fez, né, no físico, alguma coisa que a gente tem que fazer no metafísico, né? Nesse mundo, nesse algo maravilhoso, nesse céu, né? O que acontece? A gente, para o espírito, a gente também precisa dar alimentos. Só que o que acontece? A gente vai nutrindo esse espírito com esses acertos, com a nossa evolução, com o nosso empenho, com essas mudanças da vida, com esses avanços, né? Então, a gente consegue, por exemplo, ter essa reserva para quando a gente precisa. Vou dar um exemplo. Alguém aqui já sofreu? Não sei vocês, mas eu já, né? Já tive experiências duras, bem, né, difíceis, e é assim. Eu entendi com esse estudo da logosofia que a gente tem 3 opções quando sofre. Uma é deprimir, a outra é se resignar, que está tudo bem, e a terceira é acessar o espírito, essas forças, essas reservas do espírito, que fazem a gente virar um titã muito grande, muito forte e pronto para enfrentar qualquer coisa, todas as lutas.
Então, eu começo a entender, né, que eu não estou sozinha nessas lutas. Meu espírito está comigo. E quando eu luto com a parte psicológica, a parte da alma, que é voltada ali para o físico, ela não tem esse tamanho dessas forças. Aí a gente se sente cansado. Puxa, será que eu vou conseguir? Né? E a gente se desgasta. Só que o espírito, ele entende que a vida é luta. E que a gente vai ter que lutar todas as vezes. Não é porque a gente passou uma luta aqui, uma dificuldade aqui, que agora tudo vai ser, né, um campo de flores. Não, a vida é luta. Né? E aí, o que acontece? A gente começa a ver que a gente pode fazer algo muito especial. Né? Quando a gente vive com esse espírito, né, o autor da Logosofia, ele dá uma imagem linda, ele fala assim que a gente consegue trazer o céu para a Terra, ter essa sensação de viver nesse céu. Né? E é uma sensação muito legal. Mas a gente não vai contar tudo, né? Vocês têm livros para acessar, para ler no logosofia.org.br, tem os eventos no logosofia.org.br/eventos, né? E tem várias outras coisas. Cláudio e Marina, se vocês quiserem falar rapidinho, a gente ainda tem uns minutos. Eu queria convidar todos a ficarem muito atentos a essa programação que nós temos, porque existem muitas oportunidades, sabe? Esse tipo de tema que, sabe, preenche muito uma parte de nós que às vezes está com fome desses temas, né? E são temas que a logosofia trata, né? Então existe essa possibilidade de você entrar no portal, de você poder participar de vários momentos que estão ali, tem vários vídeos, tem artigos, tem podcasts, né? Pode baixar os livros em PDF gratuitamente também, né? E também tem outras oportunidades, né? Não sei se você ia falar do que a gente vai ter no próximo fim de semana. Próximo fim de semana, como a gente vai ser ouvido no YouTube, a gente tem que falar a data também, né? No dia 21, né? Então depois você fala. Isso, não, pode, animado. Então, porque acho que conhecer a gente na escola uma outra vibração, é muito bacana. Mas eu não vou contar, não. Você estava se preparando para falar. Não, vamos falar sim. Quer falar um pouquinho? Eu queria só trazer um pequeno ponto. Aqui nas perguntas, a Cleusa trouxe uma pergunta interessante, e aí eu queria responder já um pouco com a resposta do Cláudio, né? Ela perguntou, e todo mundo pode ter essa possibilidade de realizar as duas formas de realizar a vida? Eu acho que todo mundo não só pode, como tem a prerrogativa de viver essas duas vidas, né? Não só está liberado, como é muito indicado que realize, né? Porque pelo menos a gente está aprendendo a fazer isso todos os dias, e a gente não só se diverte muito, como vive uma vida muito maior, né? Muito mais completa. Então, Cleusa, sim, pode, é recomendável, e a gente tem muitas atividades que tratam sobre isso. Então, você e todos que estão nos assistindo e ouvindo estão mais do que convidados, né? É isso. Até mais que isso, né? O autor da Logosofia, ele propõe que a gente crie uma civilização do espírito. Que tal todo mundo participar dessa nova civilização? Onde as brigas estão no psicológico, né? A gente começa a viver algo mais elevado, com mais força, né? Com essa elevação, com outra visão, né? Então, eu convido a todos. Na semana que vem, a gente vai ter uma atividade linda de um projeto que a gente adora, que se chama Amanhã Gente Grande, tá? Que vai ser presencial, vai ser na Fundação Logosófica, no sábado de manhã. Vocês podem olhar nessa agenda que eu comentei com vocês. E a gente também vai ter a nossa live à tarde, e tem outros eventos, tem uns workshops para quem quiser aprofundar, tem os livros também nesse site. E assim, mande a sua pergunta, a sua opinião. A gente tem as redes sociais. Então, assim, estão todos convidados a continuar
essa trajetória desse conhecimento junto com a gente. Todo mundo está descobrindo, todo mundo está vivendo experiências lindas e cada vez mais profundas, né? Com esse conhecimento, com essa categoria de conhecimento que a gente não consegue aprender na escola, né? Então a gente começa a ver a vida de outro jeito, a entender e sentir essa realidade, né? Que vai saindo da limitação. Quem tem essa limitação sou eu mesma. Quem pode tirar essa limitação? Só eu. Então, cada um pode fazer isso nessa vida, ampliar a sua vida. Seria, então, a Jazel está perguntando que agenda é essa que a gente está falando. Agenda de eventos, isso. O que é o projeto Amanhã Gente Grande? Vamos lá. Esse projeto Amanhã Gente Grande tem contação de histórias, livros infantis. Ele é baseado na pedagogia logosófica. É um projeto que a gente, claro, a gente tem um foco para criança, mas adultos também vão ser muito beneficiados. Então, quem quiser conhecer o ambiente da nossa escola, pode ir. E não tem problema que a atividade vai ter muita criança, né? E a gente tem essa atividade feita em livrarias, em espaços, no nosso espaço cultural. Então, a gente apresenta conceitos, né, com várias maneiras, teatro, música, tem várias coisas. Então, eu convido a todos a se inscreverem, a participar desse evento da semana que vem, é gratuito, tá? E vai ver lá os detalhes na logosofia.org.br/eventos. E aí, tem o site, o Facebook, o Instagram, Amanhã Gente Grande, que também vocês conseguem ver um pouco das atividades que a gente tem, tá? Mas eu convido a todos a participarem desse momento mágico que a gente sente em cada teatro, em cada atividade, cada música. É muito legal, é muito feliz, tá bom? Então, muito obrigada a todos, obrigada pela participação e até a próxima. Até. Adeus a todos. Tchau, tchau, querido. Tchau.